Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Negracim, nosso jubileu de prata, gente. Que maravilha poder estar com vocês nessa tarde tão calorosa e tão bonita. Primeiramente, agradecer a todos e todas que estiveram com a gente na live passada. Foi incrível. Esse ano, a Negracim tem superado suas expectativas e crescido cada vez mais. Eu sou Jennifer Ferreira, estou coordenadora da Negracim e tenho aqui comigo essa live. A live de hoje tem o tema Saúde Mental e Pandemia. Olha que interessante a gente debater sobre isso. É um assunto delicado e a gente tem duas maravilhosas aqui que vão trocar essa ideia com a gente. A Marione Gomes Matias, ela é psicóloga clínica especializada em psicopedagogia. Olha que bacana! E temos também a queridíssima Natália Cristiane Macário de Oliveira. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, psicopedagoga também. E para intermediar esse nosso papo, que vai ser show de bola, nada melhor do que a nossa querida Neuza. Neuza, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por dividir esse espaço comigo hoje. Obrigada, gente. Boa tarde a todo mundo, a todos e todas que estão na nossa live mais uma vez esse sábado. Estou aqui, meu nome é Neuza de Oliveira, sou associada à Negracim desde 2004, sou funcionária pública aposentada e artesã. Então, a gente está hoje aqui para dar continuidade àqueles ciclos de lives, né? Novamente, em comemoração ao Jubileu de Prata da Negracim, que comemorou 25 anos no dia em março desse ano, né? E o Jubileu de Prata, luta e resistência. Em nome da Negracim, eu sou aqui para poder agradecer as duas profissionais de hoje que estão com a gente, a doutora Natália e a doutora Narione, né, que vão falar de um tema muito importante hoje, que é Setembro Amarelo, que é um mês onde que os cuidados se redobram, porque na campanha de prevenção ao suicídio. Então, eu já vou começar agora pedindo para que as nossas convidadas de hoje, quero agradecer no meu nome, em nome de Negracim, quero que ela se apresente para a gente, por favor, doutora Natália. Gostaria que você se apresentasse, por favor. É um prazer, né? Agradecer, né, primeiramente o convite no Negracim, para a gente estar falando sobre a saúde mental. Acho que sempre é importante, ainda mais agora, né, no Setembro Amarelo, fechando o Setembro Amarelo, que a gente possa falar todo ano sobre saúde mental. Então, eu sou a Natália, sou psicóloga clínica, psicopedagoga, reabilitadora cognitiva, né? E é um prazer estar nos falando um pouquinho dessa questão da saúde mental aí com você. Tá certo, muito importante ter pessoas profissionais como você que estão nessa luta também. Agora, a Narione, por favor, pode se apresentar para a gente? Boa tarde a todos, meu nome é Narione, sou psicóloga clínica, sou especializanda em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, faço parte da Psicopotencial junto com a Natália, e é extremamente importante conversarmos sobre saúde mental no cotidiano, mas principalmente nesse momento que estamos vivendo da pandemia, o que acabou aumentando muito o número de pessoas com transtornos decorrentes de todo o isolamento e toda a situação que nós vivemos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Tá certo, muito obrigado. Então, a gente vai começar dizendo da importância de ter destacado no mês de setembro, a importância que as pessoas têm que tomar em relação à saúde mental. Como um todo, antes da pandemia já tinha também esse quesito da depressão e de algumas doenças decorrentes de transtornos, né, que demandam de um cuidado psicológico, de terapias e várias outras formas de a gente evitar que o mal maior que aconteça, que nós sabemos que é o suicídio, em todas as faixas etárias. Inclusive, a gente tem conhecimento que muitas crianças, quando eu falo criança, eu não vou falar para você que eu não sou especialista em classificar faixas etárias, mas teve conhecimento de criança de 11 anos que praticou suicídio.
Mas vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A doutora Natália, qual que é a importância em se falar sobre a saúde mental e o que agravou nessa pandemia? Então, acho que a importância é essa, né? A importância de falar sobre saúde mental, prevenir, né, o pior, né? Prevenir as tentativas de suicídio, prevenir o suicídio, né? Ainda mais é informar, né? Informar sobre, principalmente sobre os sintomas, sobre por exemplo, sobre o que a pessoa pode fazer, onde que ela pode buscar ajuda, né? Existe muito preconceito, né? Embasado nessa questão da saúde mental, né? Tem muitas pessoas que têm medo de sentir, né? Ai, mas por que eu tô sentindo isso? Eu até brinco, né? Quando você tá com dor de dente, você vai procurar um dentista, né? Tá com um problema nas costas, precisa fazer fisioterapia. E quando você precisar de psicólogo? Quando que é preciso, né? Então, acho que é importante a gente informar o que é preciso para a saúde mental, né? Qual sintoma é importante para a saúde mental, né? Não só um sintoma, mas sim um autoconhecimento, né? A partir do momento que a gente se conhece, sabe nossos limites, que a gente não é de ferro, né? A gente vai tomando posse de quem nós somos e melhorando a nossa saúde mental, né? O que eu percebo, né, nas falas dos pacientes e até mesmo em cursos que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, é a piora da ansiedade, né? Então as pessoas ficaram em isolamento, né? Ficaram às vezes confinadas em casa e não sabe quando vai acabar. Então teve uma piora muito grande, principalmente de sintomas ansiosos, né? É aquilo, o que vai ser, né? Como que vai ser? A questão do trabalho também, muitas pessoas, né, desempregaram. Então houve esse agravo na saúde mental. Então acho que é mais importante esse Setembro Amarelo ser mais celebrado devido a essa questão, né? De como que a gente deve cuidar da nossa saúde mental e quanto que ela é importante e foi essencial nesse tempo da pandemia também. Tá certo. E você falou assim sobre quando a gente está com uma dor de dente, nós procuramos o dentista e assim por diante. Mas aquelas coisas, são doenças, às vezes, que a gente pode falar, eu não sou especialista, mas é uma coisa que a gente fica triste, a gente fica uma tristeza, também a gente quer uma doença da alma, mas é uma doença da cabeça da pessoa. Mas como? E como que essa pessoa pode saber que hora recorrer, porque às vezes a pessoa pensa, mas é só uma tristeza e amanhã passa. Porque, de repente, essa pessoa tem uma família, esse adolescente, esse jovem, esse adulto tem. E qual que é, doutora, o momento de se procurar? Como que a pessoa pode saber que um ente da família está passando por esse problema muito sério? Isso é importante e muito, muito bom a sua colocação, é isso. Acho que é importante por exemplo, alguns sinais, alguns sintomas, né, que são descritos, né, no manual do DSM-5, né, que são que uma tristeza que não passa, né, uma tristeza muito excessiva, muito sono, né, a pessoa fica muito, muito cansada, não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer essas coisas corriqueiras, né, ou acaba ficando muito com medo, muita angústia, então acaba tendo taquicardia, sudorese, né. Também existe também um sintoma que nem todo mundo fala, que é o sintoma da irritação, né? A pessoa fica muito irritada, muito nervosa, né? Muito angustiada. Então, são alguns sintomas muito importantes que a gente precisa acender esse alerta, né? A pessoa começar a muito reclamar da vida, ou falar, não tem sentido, as coisas para mim perderam um sentido, então é algo alerta aí para levar ao psicólogo, né? Ao psiquiatra, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda nem todos tenham acesso, né, a esses profissionais, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa bater na tecla de políticas públicas para a saúde mental, né? Então, mas esses sintomas que eu falei são sintomas de alerta. Tá certo, então. A doutora Narione, eu gostaria de perguntar para ela agora, assim, tem algum diagnóstico diferenciado que vocês, enquanto profissionais, podem ter com essa pessoa que está passando por esse momento de depressão, de falta de interesse geral pela vida?
Algum diagnóstico que você... Pois não. Então, é importante a gente compreender que existem algumas diferenças, né? Como a Natália colocou. A depressão, ela é uma doença, ela é diferente, mas contém alguns sentimentos, vamos por assim, algumas emoções. Então, as pessoas confundem muito a depressão com tristeza, com momento melancólico, e não é isso, na verdade. Tem esses alertas que a Natália trouxe para a gente, mas também a depressão, ela é caracterizada por um momento prolongado dessa tristeza. A pessoa vai se sentindo extremamente irritado, cansado o tempo todo, né? É importante, conforme os familiares estão percebendo que a pessoa está se isolando, ela está perdendo a esperança em relação às coisas. Então, por exemplo, o discurso de alguém com depressão, ele é muito voltado do, eu não consigo ter perspectiva de nada, faço as coisas e nada dá certo para mim. Então, é sempre voltado numa tristeza muito grande e numa dificuldade de reconhecer uma perspectiva. Então, é importante aí levar um profissional, né, da área de saúde, né? Normalmente o psiquiatra. Ele vai realizar essa avaliação clínica, porque a depressão precisa ter algumas características simultâneas. A irritabilidade, a dificuldade de atenção e concentração, isso que eu falei da irritabilidade do cansaço, a frequência com que isso vem ocorrendo, e nos casos mais graves, são frequentes os pensamentos de morte e suicídio. Tá certo, doutora. E, assim, vou falar agora especificamente. A saúde mental da população negra, quais são as suas especificidades? Porque, assim, nós sabemos que a população negra passa, nesse momento de pandemia, não só nesse momento de pandemia, mas como um todo geral, vive numa pressão de ter suas expectativas constantemente frustradas em algumas ações por conta que ela está naquela posição, sou negra, e isso já é um diferencial negativo. Nessa época de pandemia, que nós escutamos muito nos jornais dizendo que as pessoas que mais estão passando por situações piores, né, são a população negra como um geral, certo? E eu vou te perguntar para vocês, quais são as especificidades da pandemia nesse cidadão, nessa cidadã, nesse homem, nessa mulher negra, nessa criança negra? É importante a gente colocar que a depressão, ela é eclética, né? Ela não escolhe nem etnia, nem gênero, nem idade, mas principalmente as pessoas negras, por sofrerem diariamente com o racismo, com o preconceito, com as próprias condições que culturalmente no nosso país já existe, acabam ficando mais vulneráveis a passarem pelo quadro depressivo. Porque é muito complicado, apesar do SUS ter hoje a Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, nós sabemos que ela não é totalmente utilizada da forma que deveria ser. O negro, ele acaba sendo colocado em situações nas quais a vulnerabilidade social e econômica acabam ficando muito evidentes. Por exemplo, na pandemia, tem se dito muito que a população negra e parda tem sido mais afetada. Mas por quê? Porque normalmente é a população negra e parda que está em postos de trabalho que tem se colocado mais em risco, né? Se colocado mais de ter que sair às ruas. Não tem uma condição de simplesmente ficar em casa esperando a pandemia passar. Então, acaba
ficando mais sujeito a esse quadro, né? Não só da doença, mas de outros transtornos, como a Natália falou, como a ansiedade, inclusive síndrome do pânico também. Sim, fazer uma outra pergunta. A gente já ouviu casos de quando um cidadão, uma cidadã negra vai ao serviço de saúde público com algum tipo de doença ou de diagnóstico de depressão e alguns profissionais de saúde perguntam para essa pessoa se ela bebe, se ela fuma droga, se ela... Esse tipo de questionamento, que eu até uma vez acompanhei uma pessoa que estava numa fase da vida muito ruim, que não era nem fumante, nem bebia, nem fazia uso de droga, e a primeira coisa que esse profissional de saúde perguntou para ela foi essa pergunta, que eu acho que ele devia ter examinado essa pessoa e visto ela como um geral. Então, será que esse tipo de questionamento que o profissional de saúde faz, ainda mais nessa área que é uma área de psicologia, a pessoa vai ficar tão, eu digo assim, com medo de ser taxada, ser rotulada, que às vezes a pessoa não procura, porque a pessoa fala, isso é preguiça sua, você não está fazendo isso porque você não quer. Será que isso também que evita das pessoas procurarem esse serviço para poder ser tratada por um profissional de saúde, né, nos postos de saúde, nos CAPs? Será que isso que impede as pessoas de chegar por essa rotulação imediata que essa pessoa pode receber? Isso mesmo, Neuza. Eu acho que essa questão dessa rotulação, ela é ainda muito incisiva na nossa cultura, né? Por exemplo, nós somos psicólogas, né? E na nossa graduação não tem uma questão de que fale sobre a diversidade, né? É uma coisa que agora que estão falando mais sobre a terapia racial e da importância dessas ser específico, né, com a população negra, né? Existem muitos estigmas, né, que é preguiça, ainda mais com a população, né? Porque existe um estereótipo do negro que ele aguenta tudo, né? Foi feito um estudo com a violência obstétrica que as mulheres negras recebem menos, digamos assim, anestésicos durante o parto, porque tem essa questão, ele aguenta tudo, não, deve ser, né, um usuário, deve ser outra coisa, mas não deve ser essa questão emocional, né? Esse emocional da população negra precisa ser visto, né? São 300 anos de escravidão, né? Enfim, são muitas coisas, né, que envolvem a população negra. E isso sim, Neuza, eu acho que isso impede muito da população negra conseguir essa ajuda, né? Parece que tem que ser forte, tem que ser assim mesmo, até uma questão realmente, né, do racismo estrutural, né? Então, são quebras de paradigmas muito importantes a gente estar falando com essa população da importância da saúde mental, né? Certo. E você falou sobre isso, e em decorrência disso, só se a pessoa vai a um CAPS e se depara com um profissional que rotula ela dessa forma, o que ela pode fazer em relação a isso? Porque se ela for desestimulada a procurar um tratamento por conta que aquele profissional vai rotulá-la, o que ela pode fazer? Porque ela não pode ficar sem tratamento, ela tem que voltar e continuar para que o mal maior não aconteça. O que você diz que essa pessoa pode fazer nesse momento, certo? Ela for nesse lugar para se tratar, receber esse tipo de acolhimento, vamos dizer assim. Eu acho que é passível, né, infelizmente, de denúncia, né, porque com o CRP, né, o nosso conselho, só para vocês terem uma ideia, né, ele lançou uma cartilha, né, própria para que estava existindo muita denúncia nesse sentido, porque relativizando essa questão do racismo, acho que é passível, sim, da pessoa, né, ou falar com a coordenação, ou falar com a ouvidoria, mas não desistir do tratamento, né, procurar, às vezes, um outro profissional, e que esse profissional saiba como se colocar com a população negra, né, existem cartilhas, o nosso conselho
né, regional, que ajuda, né, e que a gente deve como acessar a população, né, sem esses estereótipos, sem essas conversas, né, então acho que é importante sim a gente estar munido também dessa denúncia aí e procurar um outro profissional que seja mais preparado, né, que entenda essas especificidades da população negra, né. Certo, certo. Vou fazer uma pergunta para a Narione. Nós sabemos que é uma coisa que junta-se à outra. A gente não pode falar de uma depressão, porque nós estamos falando do Setembro Amarelo. A gente não pode deixar isso certo. Mas nós não podemos deixar de dizer que nós somos um movimento de mulheres negras que temos isso como batalha, como bandeira de luta, certo? Então, eu quero perguntar para vocês assim, olha, a gente é sabido que existe racismo no Brasil, por mais que as pessoas tentem colocar um pano, uma toalha para abafar, passar com a peneira, nós sabemos que o racismo existe. E isso estando tão cítrico na gente, a gente sabe, a gente sofre isso, a gente sabe por olhares, por outras manifestações, essa dor do racismo, qual a marca que fica para a pessoa? Quando eu falo esse cidadão negro, cidadã, perpassa por todas as idades, né? Porque a gente sofre racismo a partir do momento que a gente começa a ter interação com o diferente da gente, né? Posso dizer, quando a gente vai para a escola, né? Então, eu vou perguntar para você e para a doutora Narione. Qual é a dor do racismo? Qual é a marca que fica na saúde mental? Bom, é importante a gente compreender que sim, o racismo existe, ele é estrutural, o que existe normalmente como você colocou, colocar panos quentes, né? Se tenta velar esse racismo no nosso país, colocando sempre o indivíduo como ou no lugar de objeto, né, ou no lugar de serviçal. As marcas são muito profundas, porque eu diria que isso vem até antes do nascimento, né, de uma criança negra, porque os pais já ficam preocupados. Não podemos esquecer que, independente, o feto, ele escuta tudo o que é comentado, ele não tem ainda consciência do que está sendo dito, mas ele percebe e ele sente o que a mãe sente. E uma mulher negra, ela tem medo do que vai acontecer com a sua criança, que tipo de situações, porque foi uma vida inteira sendo vivenciada com as marcas, né? Com as dores, com o preconceito, com as taxações, com as gracinhas, com as piadinhas mal colocadas, e isso passa no imaginário. Eu acredito que, principalmente, quando é uma menina negra, né, isso ainda é pior, porque tem a questão da condição de ser mulher, negra, nesse país em que mulheres também sofrem um problema muito sério, né, à toa que o feminicídio aumentou tanto no nosso país, e ainda tem a questão do racismo. São marcas profundas de autoestima, de uma necessidade de não conseguir uma identificação, né, com o cotidiano. Nós temos, há pouco tempo, na verdade, houve todo um movimento sobre o escritor Machado de Assis, que é negro, mas que até então as fotos nas capas dos livros eram sempre colocadas de uma forma que você não sabia muito bem qual a cor da pele dele. Então foi uma luta muito grande, porque é isso, não tem aquela identidade, é difícil de ter referências importantes, de se sentir presente, seja na política, na economia, no cotidiano mesmo. Então, normalmente, no contexto de consultório, a gente percebe que é uma ferida muito grande nessa questão, principalmente da autoestima. As mulheres chegam
com problemas sérios, não só de depressão, mas de transtornos alimentares também, né? O nosso país, principalmente por conta de piadas, por conta de uma exposição exacerbada da mulher negra, principalmente, acaba colocando ela no papel de objeto, né? Como a Natália trouxe, né, e bem lembrado, foram 300 anos de escravidão, 300 anos em que a mulher negra foi colocada numa posição de objeto dos senhores, né, de terras. E isso foi se tornando velado, mas tem uma continuidade ainda hoje no nosso país. Então, eu diria que as principais marcas seriam principalmente de autoestima, autoimagem, né, no indivíduo. Então, outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Vocês trabalham com crianças ou com adolescentes naquela fase onde começa a se enxergar e não se enxerga no outro, e não se enxerga na televisão, e não se enxerga no livro, ou se enxerga de uma forma depreciativa no livro. E como é que vocês trabalham com essas crianças? Então, Neuza, nós trabalhamos sim com crianças, né, e adolescentes, né, negros, né, é isso mesmo, né, a representatividade importa, né, importa nos vermos, né, há pouco tempo, né, teve uma menininha, né, que deixou todo mundo emocionado, que viu a Maju e falou, olha, né, você tem o mesmo cabelo que eu, né, e foi um encontro, enfim. A representatividade importa devido a isso que a Narione falou, né? A questão da autoimagem, da autoestima. E é isso que nós trabalhamos na psicoterapia com esses jovens. A autoimagem, a autoestima, né? A força, né, da Pantera Negra, quanto que foi importante esse filme, né? Ressalto a importância desse filme, os meninos se espelharam e foi uma representatividade muito forte, né? Então, a gente trabalha esse sentido. A gente trabalha, sim, que o racismo estrutural existe, né? A gente não pode negar, né? Mas a gente trabalha para que eles possam se fortalecer diante dessas demandas, né? Se fortalecer diante da demanda que vai vir, né? Que vai vir pedrada e a gente precisa, né? Se ser resistência, né? E entender tudo isso. E não é tudo... a questão, trabalhar muito essa questão, principalmente da autoestima, né? Se ver, se entender, se gostar, né? Se olhar no espelho e compreender a sua particularidade, né? E mais uma coisa, dentro do que a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, a doutora acha, eu tenho uma pergunta, que muitas, a gente não vê dados assim, eu não tenho aqui comigo estatísticas, né? Mas dentro desse quesito suicídio por uma série de coisas, né? Até por conta dessa não aceitação enquanto homem, mulher negro, mulher negra e assim por diante, o que nós, enquanto família dessas pessoas, podemos fazer para poder, porque nós também ficamos naquela coisa assim, ele está triste hoje, vou conversar, vou brincar, a gente não tem muito o que fazer nesse sentido de a gente vê que a pessoa mudou um pouco, mas a gente vai lá conversar o que nós, enquanto mães, pais e família, podemos fazer. Além, nós temos que levá-lo para um profissional de saúde, um psicólogo, um psicoterapeuta, mas a pessoa que não tem essa condição, porque, na verdade, tem o CAPS, mas a pessoa que está nesse momento da pandemia, que é o nosso mote agora, às vezes não tem dinheiro para sair lá do fundão da cidade, trazer até aqui, não tem dinheiro para pagar condução. Como que nós podemos agir nesse momento, doutoras? Então, você falou de dados estatísticos, né? Os últimos dados mostram que no Brasil cerca de 12 mil casos de suicídio foram registrados no nosso país. Isso vem aumentando. Existe um dado preocupante que
em decorrência da pandemia, se projeta um possível aumento de mais de 40%, né, neste valor que já é extremamente alto. E o que é importante? A gente compreender que, normalmente, eles não vão demonstrar tão gritantemente que eles estão querendo cometer suicídio. Normalmente, os casos, as pessoas estão sorrindo na internet, estão tirando fotos, né, selfies, dando risada com amigos, em momentos descontraídos, mas é prestar atenção no discurso. Porque, normalmente, o indivíduo, ele traz uma desesperança muito grande, ele traz uma necessidade, uma ideia de ele não acreditar que ele tem outra saída a não ser tirar a própria vida. O médico, provavelmente, né, vamos colocar assim, o suicídio normalmente está ligado aos casos de depressão mais graves, que são aqueles quadros onde a pessoa está mais debilitada, ela já passou por aqueles problemas que nós já falamos, né, aqueles dados já foi diagnosticado, já está há algum tempo, já faz acompanhamento medicamentoso, e a maior dica que eu posso dar é que a família não pode deixar sozinha. Se a pessoa está num quadro, normalmente o profissional, seja o psicólogo ou o psiquiatra, vão orientar a família, vão dizer assim, olha, o caso é grave, é importante estar sempre junto, porque qualquer momento que esse indivíduo estiver sozinho, ele vai achar um mecanismo para cometer o suicídio, para tirar a própria vida. Então, o importante é não deixar sozinho. Não deixar dar uma voltinha lá na rua sozinho, não deixar ficar em casa, mas está em casa, não tem nada, não tem problema. Não deixar, né? Eu já tive casos de pessoas que tentaram, né, o suicídio, então, seja medicações, o chumbinho, né, venenos para animais, cintos em Sharpies, qualquer coisa que dê, onde possa amarrar, pendurar, não importa. É um segundo, é um momento em que ele não tiver com alguém. Porque também tem uma coisa que é importante a gente trazer como informação. Quando alguém está em nível de depressão profunda, ela normalmente não tem força. Ela pode ter a ideação suicida, ter os pensamentos, querer muito executar, né, esse projeto, vamos colocar assim, mas não tem força suficiente interna para cometer. Quando ela começa a fazer o atendimento, principalmente medicamentoso, conforme os níveis, né, de serotonina estão sendo estabilizados, ele começa a ter aquela força impulsionadora, mas ainda não está bem o suficiente para a gente dizer assim, não, essa pessoa pode ficar tranquila, já pode começar a ir em busca das suas atividades de vida diária. Então, é neste momento, principalmente, a hora que iniciou o processo do medicamento, que temos que ficar ainda mais atentos. Então, tá próximo, entender que depressão não é frescura, que depressão não é bobeira, e não adianta, independente da religiosidade, ela ajuda? Sim, mas só isso não ajuda o indivíduo, porque começa a modificar níveis orgânicos da produção de uma série de substâncias que o organismo precisa. São um conjunto de fatores que ajudam a estruturar, mas eles isolados, sem o acompanhamento de profissionais, não resolve o problema. É como se a gente quisesse, de novo, tornar velada uma situação.
Eu tenho acompanhado casos de pessoas deprimidas, e isso tem acontecido uma constante, que é o preconceito, né? Estamos falando do racismo, do preconceito, mas do quanto as pessoas têm vergonha de admitir que estão com depressão, de admitir que tem alguma coisa, que não estão bem com elas mesmas, por conta disso, né? Ah, vai lavar uma roupa que isso passa, né? Da família achar que, não, é bobeira, imagina, isso não existe, é falta do que fazer, né? Mente vazia. Quantas vezes você não escuta isso no contexto do consultório, né? E tem outras formas também, que eu acho que é importante também colocar aqui. O depressivo, né, severo, grave, ele não só comete suicídio mecanicamente, né? Eu tive a oportunidade, na época da faculdade, de presenciar, e por acaso era um senhor negro, né, que ele veio a óbito em 30 dias. Começou com uma história do não consigo engolir, não desce comida, tem alguma coisa, e todos os exames possíveis foram feitos e não tinha nada que comprovasse organicamente que ele tinha algo que afetasse a deglutição dele. E aí, de uma semana para outra, né, começou a utilizar sonda para poder se alimentar, na outra semana foi entubado, na outra semana veio a óbito. Porque simplesmente ele desistiu de viver. Então, é um tipo de suicídio que ele acaba sendo, talvez não tão chocante, porque as pessoas não têm ideia. Estava doente com alguma coisa que ninguém conseguiu descobrir e morreu. Não, né? Quando tem alguém na sua família que, de repente, apresenta esse quadro, leve para um profissional de saúde mental. É importante. Se não é comprovado nada que organicamente explique o porquê que ele tem este problema, provavelmente ele está nesse quadro, ele se recusa a alimentar-se. E aí ele está desistindo de viver. Ele precisa do acompanhamento, porque senão, da mesma forma que as pessoas podem ter transtorno alimentar, no sentido de começar a comer compulsivamente, para tentar, de alguma maneira, sanar esse buraco emocional, né, como a gente descreve, ele também pode simplesmente se recusar a comer e se recusar a interagir com o mundo externo dele. Complementando o que a Narione falou, o que não deve ser feito é isso, né? A família, né? Colocar um rótulo na pessoa. Eu acho que ela não quer mais trabalhar, eu acho que ela não quer mais isso, eu acho que ela não quer mais aquilo, né? Ela fala, vai, levanta logo dessa cama, vai. Isso não ajuda, né? O que ajuda é a escuta, né? Nós somos acostumados muito a falar, né? A gente precisa escutar mais as pessoas, né? Então, acho que nesse sentido, né, a pandemia trouxe a gente para dentro de casa, até mesmo para escutar as pessoas, né? Às vezes a gente tem que escalar, querendo falar muito, querendo dar solução, né? Mas acho que é importante a família também saber escutar. O que será que está passando com esse jovem? O que está passando com essa pessoa, né? Quais são os seus medos, quais são as suas angústias, né? A gente é acostumado muito a falar, a gente precisa aprender a ter uma escuta ativa, né? O escutar também é ativo, né? E eu acho que é muito importante isso. E apenas complementando, que talvez tenha alguns dados que a gente não tem acesso, a depressão é uma doença que ela pode acometer desde bebês até idosos. Então, ela não tem uma faixa etária que diga, não, esta pessoa, esta criança não tem isso. Bebês podem, sim, nascer depressivos por questões hereditárias, por questões orgânicas, né? Mas a questão do suicídio está muito alta na faixa etária de 15 a 29 anos. Não que não se cometam, né, suicídios em faixas etárias fora dessa que eu coloquei, mas tem aumentado muito estatisticamente, porque a partir dos 15 anos tem muito a ver com isso, a autoimagem, a questão dos bullying,
de uma série de situações em que o adolescente não tem condições de estrutura emocional para lidar com uma série de questões, situações, seja de âmbito escolar, familiar, e até mesmo a própria construção, né? Nós vivemos uma sociedade que é muito importante você demonstrar o que você tem, né? Que cargo você tem, que carro você tem, e esse período, né, dos 20 aos 29, é um período de início de construção profissional, de construção da sua vida. Então, existe em muitos momentos essa autocobrança. Eu preciso dar conta não por mim, nem para mim, mas para o outro. Eu me sinto fracassada porque o outro está o tempo todo me mostrando, apontando que eu não estou dando certo de alguma maneira. Então, isso acaba fazendo com que esse desejo, né, esse desespero. Eu acho importante, principalmente, colocar uma coisa: o suicídio não é cometido por pessoas que são covardes, e muitas vezes se levanta também esse rótulo, né? A pessoa era covarde, desistiu e foi lá e cometeu o suicídio. Não. Eu diria que para cometer suicídio a pessoa é muito mais corajosa, mas ela está num índice de desespero tão grande, sem nenhuma perspectiva de nenhuma mudança, de alteração de forma alguma na sua vida, que faz com que ela ache que é melhor e que, de repente, vai tirar um peso da família, dos amigos, se ela não estiver mais ali, no contexto. Eu sempre falo, né, que a pessoa, né, que vai comete, né, ou tentativa de suicídio, ela quer acabar com a dor, né? Ela quer acabar com aquela dor, aquele sofrimento. Então, ela não encontra outro meio de acabar com essa dor, né? E vai buscando isso. E essa questão do trabalho, né, que a Nari colocou, né, pensando na população negra, né, teve toda essa polêmica dos trainees, né, da Magazine Luiza, o quanto que é importante, né, eles olharam, né, para a população negra, e quanto que é importante, às vezes, quantas vezes, né, a gente vai para uma entrevista, alguma coisa, e diz não, né, será que esse não é só porque o meu currículo não está muito bom, ou devido a essa questão desse racismo estrutural que ainda quer marginalizar, né? Então, eu acho que é importante isso também na população negra. Então, o quanto a gente tem que estar mais atento nesse momento da procura do trabalho, né? Ainda bem, né, está abrindo vagas, que bom, né, próprios e outras, né, empresas também estão angariando isso e está começando esse movimento. É pouco ainda, né, a gente precisa de mais. Então, isso ainda fica mais exacerbado na população negra também. Deixa eu te falar uma coisa. A Jennifer quer fazer uma pergunta para vocês. Pode falar, Jennifer. Pode fazer. A gente fala muito. Obrigada. Ó, estamos em tempo de pandemia. Tem muita gente que está em isolamento social mesmo. E isso tem agravado muito o estado psicológico de pessoas. Acredito que de todo mundo, o medo tem assolado as famílias, tem assolado os seres humanos. Como lidar com o meu aspecto meu psicológico, né? Desculpa, o meu psicológico em isolamento social. Tem alguma técnica, tem algum exercício de potencialização psicológica? Tem algo que possamos fazer para manter saudável a nossa saúde mental? Bom, quer falar, Nath? Eu falo. Então, pode falar, eu depois complemento. Tá ótimo. Então, realmente estamos em período de isolamento. No nosso país, principalmente, as informações foram extremamente desencontradas. Nós sabemos, né, e pelos números, né, os números não mentem, infelizmente, a coisa não foi feita da forma adequada, e isso fez com que o pânico, principalmente, né, eu tenho atendido muita gente que ficou com mais medo ainda de ficar doente. E o que é importante? Primeiro, está no convívio social, né, do âmbito familiar, se possível, né, essa convivência,
diálogo. É interessante porque, assim, essa era tecnológica nos tem colocado cada um no cômodo da casa, fazendo uma coisa diferente, sem uma interação, né? Então, muitas vezes estamos isolados dentro da nossa própria casa, já em isolamento, né? Então, ter essa interação é algo que é importante, essa troca, essa possibilidade de convivência mesmo. Ter uma alimentação dentro do possível mais adequada. Por incrível que pareça, a alimentação está diretamente relacionada a isso. Tem estudos, os nutricionistas sabem disso muito melhor do que eu, de que fast foods, eles aumentam imensamente questões emocionais, então ansiedade, depressão estão diretamente também relacionados à alimentação, né? A ingestão de alguns tipos de alimentos industrializados ajuda também com que a gente entre nesse quadro. Então, a alimentação, dentro do possível, prática de atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, alguma coisa em casa mesmo, dentro do possível, traz a produção de endorfina, então traz a sensação do bem-estar. Hobbies, se você consegue, gosta de fazer alguma coisa, tem a possibilidade, né, com tempo, muitas aspas, extra, que muitos de nós têm conseguido ter, então, ter um hobby, conseguir fazer atividades que tragam prazer e bem-estar. Isso auxilia muito na questão da saúde mental. É isso mesmo que a Ana falou, é muito importante manter a convivência, né, mais saudável possível com seus familiares, né? Até brinco, fazer uma roda de conversa em casa, brincadeiras, resgatar brincadeiras com as crianças, né? Eu brinco que as crianças precisam se movimentar, né? E aí a gente aumentar essa convivência na família, para que isso diminua, assim, esses índices de ansiedade, né, de medo, né, de angústia, que o isolamento pode trazer, né? A gente sabe que o isolamento, infelizmente, não é tão saudável para a nossa saúde mental, mas, porém, para a nossa saúde física, né? O coronavírus ainda está aí, né? Então, é muito importante a gente aumentar esse tempo de qualidade de convivência com os nossos filhos, com a nossa família. Se te dá, né, prazer ler, então vamos ler, né? Se dá prazer você assistir sua televisão, a sua novela, o Netflix, né? Buscar coisas que te dão prazer, né? Resgatar, às vezes, aquele curso que você gostaria de fazer de tricô, de crochê, ou fazer mesmo as atividades físicas, mesmo dentro de casa. Acho que é importante a gente manter, não só ocupado, mas manter atividades que nos dão prazer, né? Tá certo, né? A gente, vocês falaram sobre essa atividade, aí eu acho que uma coisa que é bom a gente resgatar, que até esse isolamento propiciou para a gente, é a conversa, né? A contação de história com os nossos filhos. Lembra daquele dia que foi assim, assim? Porque, na verdade, eu penso que essa pandemia ela vai deixar um legado, e o legado que a gente vai ter que ter é de voltar para dentro de nós mesmos e da nossa família. Porque a gente foi muito para fora de tudo, para fora da casa, para fora da conversa tete a tete, para fora de tudo. Então, a gente foi obrigada a voltar. E quando a gente voltou, a gente não sabe o que fazer mais, né? A gente vê que tem mães que não sabia brincar de boneca com a filha, tem pai que não sabia brincar de carrinho com o filho, teve que aprender novamente, né? Mas eu penso também dessa forma. Vocês estavam falando sobre a pessoa que não tem mais força. Você contou uma passagem que você teve, Narione, e eu me vi nessa situação com a minha avó quando eu tinha 18 anos. Era uma mulher super forte, uma mulher forte, que eu digo assim, de ideias, uma mulher de 86 anos a 42 anos atrás, ela conversava, ela sabia ler, e ela ficou dessa forma. É uma pessoa que com saúde começar a patel, ela começou a ficar sem querer comer, a gente levou ao médico, o médico deu vitamina ao geriatra, e foi a mesma coisa que você acabou de me contar agora.
Você estava contando, eu estava revivendo isso numa Copa, até num jogo do Brasil que aconteceu, que ela descansou, né? Vamos falar assim. E, então, a gente sabe que dada a importância de a gente conseguir ler os sinais do nosso filho, do nosso próximo, até o nosso mesmo. A gente fala que a gente é forte, enquanto mães e avós e afins, todo mundo está doente, a gente faz um chá, leva no médico. Quando chega a nossa vez, a gente fica assim, não, estou bem. Não, amanhã estou melhor. Nós temos que olhar os nossos e nós mesmos, né? E deixa eu perguntar, Jennifer, você tem mais alguma pergunta para fazer para as nossas queridas eu tenho. Hoje? Por favor. Aproveitando aqui, eu quero aprender. Assim, tem algumas famílias que ainda não têm essa percepção que depressão não é frescura, e quem está de fora está olhando, está vendo, exemplificando, né? Está vendo um caso de um rapaz, exemplo, de um rapaz que está nessa situação. Para quem pedir ajuda? Se não é a família, quem pode ajudar? Existem órgãos do governo, existe um disque, algum telefone que a gente possa discar, onde a gente pede ajuda para essa pessoa? É importante também a gente ressaltar o trabalho do CVV, né, que é um grande trabalho, né, o telefone é 188, né, a importância do trabalho do CVV é um trabalho muito sério, né, então pessoas que estão treinadas lá, não necessariamente psicólogos, mas são treinadas por psicólogos, psiquiatras, para ouvir essa pessoa, né, nesse momento, né, e as ligações só aumentaram na pandemia, né, então é importante a gente deixar esse número, né, que é 188, né, eles também dão orientação aos familiares, né, e é muito importante, né, a gente saber ligar nesse lugar, e também postos de saúde, né, às vezes tem algum médico, algum enfermeiro-chefe dentro do posto de saúde, da saúde familiar, que pode ouvir também, né, e pode te ajudar, orientar, né, ainda, infelizmente, ainda a gente não tem, todos os postos de saúde não têm psicólogos, infelizmente, né, essa é a nossa luta aí, para que todos tenham um psicólogo que possa acolher essa família, né, mas deixar claro aí que o 188 é o telefone do Centro de Valorização à Vida. Só queria complementar que, talvez trazendo para esse exemplo que você colocou, se de repente a família não consegue enxergar, não consegue ainda ter essa sensibilidade de perceber, né, o que está acontecendo, que amigos, que essa pessoa possa se dispor a auxiliar, a perguntar para o rapaz, no caso, né, para esse indivíduo que esteja passando por esse problema: olha, eu tenho percebido, é isso mesmo, você quer ajuda, eu te acompanho, eu vou com você lá no posto de saúde, ou no CAPS, ou a gente liga para o CVV, né? Então, assim, o que a pessoa precisa é de alguém que se disponibilize minimamente a promover uma escuta e a estender a mão neste momento, para que pelo menos ele consiga dar o primeiro passo para alcançar os profissionais de saúde mental. E uma coisa que eu acho que é importante também, além da medicação, né, é importante o acompanhamento psicológico. E por que eu estou colocando isso? As pessoas tendem então tá bom, estou tomando o antidepressivo, já estou me sentindo melhor, mas não resolvem as questões. Eu queria só colocar um parênteses aqui, para a gente também esclarecer: a depressão ela não acontece de um dia para o outro. Não é porque, por exemplo, óbvio que também isso pode ser motivador, mas tive uma perda, perdi o emprego, isso é difícil, pode me levar a uma depressão, mas não é só isso, né? A depressão é um processo no qual a história de vida daquela pessoa, né, as condições com as quais ela teve que lidar, as circunstâncias com as quais ela teve que lidar, podem levá-la à depressão. E eu estou colocando isso porque também no nosso imaginário fica muito isso: mas não aconteceu nada para a pessoa ficar depressiva, e não é dessa forma, né? Eu brinco que a depressão é como se fosse a última gota que transbordou o barril.
tanta coisa já vem acontecendo, a pessoa foi tão forte, numa demanda tão grande durante a vida dela, e chega um momento que alguma coisa aconteceu que transbordou. Né? O psiquismo dela não está mais dando conta e ela precisa de ajuda. A medicação é extremamente importante, mas só ela não resolve o problema. Existe a necessidade do acompanhamento com o profissional, né, com o psicólogo, para que ele trabalhe e ressignifique todas essas demandas para o indivíduo. O psicólogo, né, o tratamento junto, né, a terapia vai te dar o quê? Subsídios para você olhar, né, de uma outra maneira, porque o depressivo ele tem muito essa questão, né, de ficar só preso em uma coisa, ó, isso aqui não deu certo, então eu vou ficar só nessa demanda. A terapia tem essa, né, esse significado de dar alternativas, olha, tem esse caminho, ó, tem mais esse também, né? É isso que a gente vai proporcionando para o paciente vários outros caminhos para ele organizar e planejar melhor. Né? Porque a pessoa, quando ela está com depressão, ansiedade, ela perde essa capacidade de planejar, né? De vivenciar, né? Perde a esperança, né? Então, a gente vai devolvendo essas questões através não só do tratamento medicamentoso, que vai ajudar dessas funções cerebrais, na serotonina, enfim, mas também esse tratamento mais comportamental também, né? Para dar um up, né, na vida da pessoa aí, para ela poder sair e procurar outras alternativas. É importante a gente falar também que a decorrência do luto, né, como muitas mortes, infelizmente, pela Covid, né, podem também agravar, mas são depressões que a gente fala que são reativas ao luto, né? A pessoa perdeu uma pessoa e vai ser reativa àquilo, né? Então é importante também que às vezes precisa, assim, de acompanhamento psicológico também, pessoas enlutadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente escutou, vocês fizeram o relato de vocês, todas essa forma da gente poder conseguir ajudar os nossos, porque nós não somos estudadas em psicologia, mas a gente consegue notar quando o próximo deixa de rir, deixa de dançar, deixa de contar uma piada. Então, se deixou de contar hoje, deixou de contar amanhã, deixou de contar semana que vem, a gente tem que perceber esses sinais. Fiquei muito grata e eu gostaria que vocês duas contassem um pouco da trajetória de vocês. E dizer uma coisa, nós mulheres estamos acostumadas com a palavra forte. Essa palavra forte a gente tem que trocar por determinada, porque nós somos frágeis como todo mundo, como um homem, como qualquer pessoa. Essa palavra forte nos torna quase que insensíveis a tudo. Então, eu costumo trocar o forte pela palavra determinada. Eu sou determinada hoje a não comer aquele macarrão. Agora, sou forte, não vou comer o macarrão. Não, eu acho que penso sim, é determinado. E eu espero que vocês contem um pouco para a gente agora da trajetória de vocês, por favor. Eu e a Nari, né, nós temos uma clínica, né, que fica em Santo André, né, estamos aí à luta mais ou menos uns 7 anos dessa clínica, eu sou formada há 12 anos, né, escolhi a psicologia por paixão, por amor mesmo em ajudar o próximo, né, foi difícil, né, né, foi complicado como mulher negra também, é uma batalha todos os dias, né, mas, assim, o que é importante e o que me fez estar aqui, eu até brinco, né, que a Negra Assim, eu fui em um encontro quando eu era pequena, né, de vocês, né, e eu falei, olha que legal, né, um grupo, minha mãe me levou, e é um prazer muito enorme estar aqui, né, conversando com vocês, né. Mas a nossa trajetória é essa, sempre luta, nós atendemos os pacientes, informamos, né, fazemos palestras, sempre na intenção de informar o que é a saúde mental, qual a importância da saúde mental, qual que é o caminho. A gente fala que a gente precisa dar alternativas, né? Eu acho que essa é a nossa trajetória, tanto da Psipotencial, que é a nossa clínica, como a nossa, né? Dar alternativas, né? Dar caminhos. Eu sou formada um pouquinho antes da Natália, né? Vou fazer 14 anos de formada. Também com muita luta, muita dificuldade, né? A gente conseguir acessar o ensino superior no nosso país
é muito complexo, né? Você conseguir se instrumentalizar, né, ter condições para ajudar o outro, o nosso país é muito complexo, realmente é de muita luta, né? A gente vem crescendo aos pouquinhos, começamos com uma salinha e agora a gente está com um espaço um pouco melhor, conseguindo dar condições de ajudar as pessoas. O intuito foi esse, fazer psicologia, para mim, assim como para a Natália, eu poder ajudar o outro, poder tá auxiliando com que o indivíduo consiga se resgatar, se ressignificar, perceber que existem outras alternativas na vida, além de seja desistir, ou seja, se conformar, né? Achei muito interessante a palavra determinação aí que você colocou. E é isso, precisamos ter determinação, né, para que a gente consiga se tornar um indivíduo, né, se tornar alguém que possa nos dar orgulho a nós mesmos. E é isso, né? Quando a gente ressignifica as coisas na vida, a gente consegue enxergar que existem alternativas. Não precisa ser forte o tempo todo, a gente precisa ser flexível, né? Sim. Exatamente. Jennifer, você? Jennifer, tá me ouvindo? Vocês estão? Eu tô aqui, tá ouvindo eu? Sim, é você, Jennifer. Eu só quero só agradecer as duas, porque eu não vou falar mais, não é isso? Agradecer as duas pela boa vontade de estar conosco hoje e a gente vai ainda se conversar muito daqui para frente, viu? Isso, E pessoalmente. Mesmo. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Agradecida. Gratidão a nós. Muito obrigada. Meninas, eu vou dar um minutinho para vocês se despedirem de quem está assistindo a gente. E em nome da Negracinha, eu só posso agradecer. Foi de tamanha. Nossa, eu estou tão grata a vocês por ter nos instruído um pouco mais do que a gente sabia, nos ter aberto os olhos para situações que a gente até então não tinha como olhar. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, né? Que fique essa perspectiva aí. Vamos ser determinados, né? A gente não precisa ser forte o tempo todo. E precisando, busque ajuda, busque escuta, né? Busque alguém. Não fique sozinho. Não fique sozinha, né? Falei com agradecer o convite. Falei com o seu tio hoje. Um grande beijo a ele, a Negracinha. Legal. Um grande beijo pro seu tio. Todo babão, todo, assim. Todo, mas um grande beijo a ele. Parabéns pelo trabalho o seu. Agora eu vou ver um pouquinho a Nariene. E muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Meu amor, eu agradeço, eu agradeço essa oportunidade também. E é isso. Vamos aprender a sermos determinados, flexíveis e esperançosos, né? As coisas não são fáceis, né? O nosso país, principalmente, as coisas não são fáceis. Precisamos aprender a lidar com essas adversidades, compreendendo que, às vezes, precisamos dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E essa é a dinâmica da vida. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder partilhar um pouco, né, esse pouquinho, né, que a gente tenta saber com vocês, e precisando, né, só nos procurar, que estamos à disposição. Oh, meus anjos. Muito, muito, muito obrigada. Neuzinha, põe a Neuzinha na tela, por favor. Neuza. Oi. Isso. Oi. Neuza, essa tarde, com certeza, compartilhada com as meninas, com você, foi maravilhosa para todas nós, não é? Muito obrigada, Neuza, por repartir essa tarde com a gente. Sim, muito importante a gente poder falar com os nossos, para os outros também.
E eu aprendi muito com essa live de hoje, muito. Muito. Algumas coisas que eu já fazia, vou continuar a incentivar, vou continuar a praticar, a conversar e a escutar. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bem, pessoal, chegamos a mais um final de uma live da Negracim. A Negracim completando esse jubileu de prata, 25 anos de história no empoderamento da mulher negra na sociedade. A Negracim, ela vem crescendo junto. Em tempos de pandemia, a gente se reinventa. Essas lives estão alcançando espaços onde nós muitas vezes não poderíamos ir. E estar com vocês nessa tarde, assim como estivemos em outras tardes juntos, se torna extremamente satisfatório, não só para a entidade em si, mas como para todas nós, como pessoas, como seres humanos. Sempre aprendendo, debatendo, dialogando e ensinando. Eu disse algum tempo atrás, a gente tem muito o que aprender, porém também temos algo a ensinar. E a Negracim sempre se reinventando nesse Jubileu de Prata. Eu quero agradecer a toda a equipe que está à frente deste trabalho, a Sandra, que tem sido a nossa cabeça nessa nova empreitada, a Neuza, que está sempre conosco, sempre batalhando junto com a gente, a todas as meninas que estão conosco, todas as nossas Negracins, e dizer para vocês que tem mais live para o mês que vem, sempre prestando atenção, sigam a gente, nas redes sociais, estamos aqui. Negracim, o empoderamento da mulher negra na sociedade, completando 25 anos, Jubileu de Prata, luta e resistência. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, até a próxima, pessoal, grande abraço.